Glória a Deus. Nós vamos estar ouvindo hoje, primeiro lugar, Jackson Felipe. Ó, pregador novo. Não está muito novo não, viu? Já tem mais de... né? O tema de hoje é um tema muito interessante, queridos. E eu quero que é um tema que vai fazer você refletir muito. Nós vamos falar hoje no Conectados sobre espírito, alma e corpo. Boa noite, igreja. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, que a Tua palavra seja ministrada hoje aos nossos corações, que ela venha como direção, que ela venha como instrução, que ela venha nos moldar de dentro para fora, que nós venhamos ser moldados pelas verdades que há em Tua palavra, pelas verdades que o Senhor diz na Tua palavra ao nosso respeito, a respeito do que há por vir para nós, Senhor. Que nós venhamos nos mover debaixo dessa palavra, ser moldados por ela todos os dias. E que a Tua presença continue real neste lugar, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. A gente vai falar sobre espírito, alma e corpo. Nessa ordem, tá? Não alma, corpo e espírito, mas espírito, alma e corpo. Eu achei que eu ia ser o último, vou ser o primeiro, então vamos lá. Abra sua Bíblia em João 3:1. Vou ler só mais uma vez o que nós lemos, tá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre João 3:1 comigo, por favor. João 3, do 1 até o 8, rapidinho. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se não Deus estiver com ele. Se Deus não estiver com ele, perdão. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe respondeu Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: só entendemos o que é Espírito no nosso Espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. A tricotomia, ela aponta para Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, sim. E Deus é um ser triuno: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então tudo aquilo que Ele cria, tudo aquilo que Ele forma, existe um DNA que vai ficar registrado, que vai apontar para o seu Criador, que vai apontar para Ele. Nós nascemos de um pai e de uma mãe, e o nosso DNA é registro daquele que nos criou, daquele que nos gerou. Então nós somos um ser tricotômico: corpo, alma e espírito. Quando a Bíblia fala sobre carne, ela não fala sobre corpo. Quando ela fala sobre carne, ela fala sobre carnalidade. Na grande maioria dos versículos, eu não me lembro de outro que não fale, mas ela fala sobre pecado, sobre pecaminosidade, desejos pecaminosos, tá? Não, quando a Bíblia fala carne, muitas vezes não é em relação ao corpo. O corpo é diferente de carne. Mas nós somos corpo, alma e espírito, somos um ser tricotômico. Aquilo que nós discernimos no espírito talvez seja uma das coisas mais difíceis de nós entendermos. Por quê? Porque nós só entendemos algo espiritual no nosso espírito.
Calma que nós vamos chegar lá, vai fazer sentido. Eu sei que parece que não, mas vamos fazer sentido. Em João 3, que nós lemos, no versículo 6, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos uma origem, e nossa origem é do Pai. Nós temos um Pai. O que é nascer de novo? Quando Nicodemos questionou Jesus, necessário vos é nascer de novo. Está falando de nascer pelo Espírito, de nós sermos feitos filhos de Deus. Essa união não é uma união no corpo, mas é uma união espiritual, onde nós nos aliançamos e nos tornamos não mais órfãos, mas filhos de Deus, através da confissão de Cristo Jesus como nosso Salvador. Nós confessamos Ele e assim nos tornamos filhos. Como que nos tornamos filhos, sendo que Deus não nos gerou na carne? Isso é no Espírito, isso é fé, é crer. Então isso é espiritual, foi o que nós lemos lá em Tessalonicenses. No final de tudo ele fala, olha, para conservar-os irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. No final de tudo isso, o que há, e aquilo que a palavra de Deus nos aponta é: permaneçam firmes até a vinda do Senhor Jesus, para que vocês sejam salvos. Nós já somos salvos quando cremos em Jesus, mas precisamos permanecer, darmos frutos de pessoas salvas. Em João 3 também, no versículo 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez falando de salvação. Então tudo aquilo que remete a crermos em Deus, crermos em Jesus, é algo espiritual. Porque eu estou crendo em alguém que eu não vejo, mas que eu sinto. Faz sentido ou não? Parece loucura para as pessoas lá fora. Você sabia que existem bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas, que não ouviram, nem sabem quem que é Jesus até hoje? Nesse mundo atual, século 21, existem 2 bilhões de pessoas que não sabem quem é Jesus. Não sabem. Se você perguntar quem é Jesus para eles, eles não sabem que é um profeta, nada. Eles não sabem quem é Jesus. Vão perguntar que é uma pessoa. Quem que essa pessoa mora aqui perto? É mais ou menos isso. Essa é a realidade nossa. Então, para essas pessoas ouvir do que nós cremos, vai parecer loucura. Por quê? Porque isso é algo espiritual. E como que essa convicção vem em nós? Sabe quando nós aceitamos Jesus, levantamos nossas mãos? Algo mexeu dentro de nós, sim ou não? E quando mexeu, a gente sabia explicar? A gente não sabia explicar. Mas uma convicção houve e algo disse dentro de mim que eu deveria me render a Jesus, sim ou não? Mas o que te disse isso? Você não sabe dizer com palavras. Você sabe que algo te impulsionou a estar lá. Porque nós somos corpo, alma e espírito. O intelecto não entende o que há no espírito. O que é intelecto? Mente. O corpo e a alma nossa não discerne o que é falado no espírito. Estou falando rápido demais, né? Não discerne o que é comunicado no espírito. O que é espírito é no espírito que se discerne, não no nosso intelecto. Fez sentido? Não, né? Ai, meu Deus do céu. Abra sua Bíblia comigo em... Vamos continuar lendo, onde é que vocês estão aí? João 3,7. Não te admires que eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nesse versículo 8 aqui, a palavra vento no original também é Espírito. Então Jesus está dizendo, olha, não sabe de onde vem, nem para onde vai, é como o vento, mas o seu som ecoa e chega até nós. Isso é discernir as coisas no Espírito. A gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas a gente sabe que existe uma verdade aqui em nós. Sabe aquele dia que você está querendo fazer algo e alguém algo dentro de você fala assim, acho que é melhor esperar um pouquinho. Aí você espera. E de repente você ouve um testemunho de que alguém teve um acidente extraordinário que matou milhares de pessoas e você provavelmente ia estar no meio desse lugar. Como que você sabe dizer por que você não foi, sendo que nada na sua mente veio claro? Isso é o Espírito de Deus incomodando. E como que Ele fala conosco? Ele fala no nosso espírito. Está começando a fazer sentido? Mais ou menos, né? É o mistério de Deus. As coisas de Deus, quando se fala que é um mistério, é isso, que tem coisas que o nosso intelecto não vai compreender. O nosso intelecto, nossa mente, é pequeno demais para compreender aquilo que é espiritual. Por isso a gente precisa se relacionar com o Senhor e começar a discernir isso. Devemos andar no Espírito, Gálatas 5,16. Eu estou falando rápido, mas eu acho que eu vou chegar lá e vocês vão entender. Devemos andar no Espírito, Gálatas 5,16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfarei os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis.
Só há um meio da gente avançar, é andando no Espírito. E andar no Espírito não é andar por base de emoções, é andar por base de convicção. Então, quando nós recebemos do Senhor algo que testifique em nosso espírito, alguém pode dizer qualquer outra coisa. Por exemplo, Romanos 8 diz que nós somos adotados, nós somos filhos, e o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, a convicção de quem somos, do Pai que nós temos, de para onde vamos, é algo que é feito no nosso espírito. Você sabe explicar isso para alguém? Como que isso aconteceu? Quando? Ou por que essa certeza? Não, por quê? Porque é algo feito no espírito. Eu sei que parece complicado demais de entender. Às vezes eu dou uns nó na cabeça, eu já dei tanto nó na cabeça pensando nisso. Mas aquilo que é espiritual você jamais vai discernir. Você pode até tentar forçar a sua cabeça. É igual quando eu tentava, umas crises minhas, tentar entender como que Deus sempre existiu e sempre vai existir. A sua mente trava, porque você não consegue compreender com a mente e o corpo que é passageiro, que vai se esfalecer e vai voltar ao pó, aquilo que é eterno, que sempre existiu e sempre vai existir. É a mesma coisa, eu não consigo compreender com o intelecto tão fraco que nós temos, aquilo que é espiritual, porque aquilo que é espiritual vem de Deus. E tudo que vem de Deus é extraordinário demais para que a nossa mente compreenda, a não ser aquilo que Ele nos revela, assim como a sua palavra. Tudo que está na sua palavra é aquilo que Ele decidiu nos revelar. E outras coisas vêm no nosso espírito. Então se alguém te pergunta hoje, você sabe, se você é filho de Deus, você tem essa convicção? Se você falar assim, tenho. Por quê? Porque está na palavra. Não, peraí. A convicção precisa assim, não, sou filho. Por quê? Porque Ele me disse e eu estou convicto disso. E nada vai mudar isso. Nem eu mesmo. Porque a convicção foi feita no meu espírito. O nosso espírito está conectado com o nosso corpo e a nossa alma. Por isso que quando ouvimos a palavra de Deus, as novidades do Evangelho, as boas novas, nós somos impulsionados a aceitar Jesus, mesmo que talvez não faça tanto sentido. Porque é algo espiritual, só que o espiritual está conectado. Aquilo que nós fazemos no espírito, vivemos no espírito, nos move na alma, nos move no corpo, nos move em tudo. Nós partimos desse ponto. Como sabemos que estamos na carne? Gálatas 5,19 fala das obras da carne, mas eu não vou ler. Como sabemos que estamos andando no espírito, sendo que não tem nada, sendo que a convicção é no espírito, eu não consigo entender com o meu intelecto, como é que eu sei que eu estou andando no espírito? Gálatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, a sua pecaminosidade, o seu pecado, os seus desejos pecaminosos, juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Há uma diferença muito grande de frutos e obra. Obra, ergo, negócio, serviço, aquilo que alguém está ocupado. Frutos, carpos, fruto do ventre, da força geratriz de alguém, sua progênie, sua posteridade. Em outras palavras, obras, resultado de um esforço. Qualquer máquina é capaz de produzir obras. Agora, frutos é resultado de uma união viva. O fruto não é produzido, o fruto é gerado. Então ele é de dentro para fora. De dentro de que lugar? De dentro de nós. Quem habita em nós? Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós testifica o que precisamos mudar no nosso espírito. Isso vai nos transformando e gerando frutos do Espírito. Fez sentido ou está muito rápido? Estou falando rápido, né? Eu estou meio... Deu para entender? A pergunta é, você está produzindo ou gerando? Se você está produzindo, você está fazendo obras. Você está tendo as obras da carne. Se você está gerando, são frutos do Espírito. E uma geração você não acelera ela. Uma obra você pode até acelerar. Chama mais pedreiro ali, faz tudo rapidinho. Mas uma gestação, gerar algo, ela tem um tempo certo. Quem determina o tempo certo? O Senhor. E só Ele que é Espírito pode gerar algo espiritual em nós que nos transforma de dentro para fora. Por isso somos corpo, alma e espírito. Ele teve o cuidado, o zelo de colocar dentro de nós aquilo que há nele, uma conexão. Porque o Senhor pode falar conosco no nosso ouvido aqui, nós ouvimos audivelmente, sim ou não? Eu já ouvi diversos testemunhos, eu tenho um desejo de ouvir a voz de Deus aqui, ó, falando. Eu já tive várias sensações de alguém me chamar alto, assim, eu caçar. Quem está me chamando? Não tem ninguém. Isso às vezes é o Senhor te chamando, você sabia disso? Talvez você já tenha ouvido a voz do Senhor audivelmente e nem saiba.
Às vezes o Senhor te chama, é igual Samuel. Que? Fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí o Senhor falava. Às vezes a gente não reconhece a voz do Senhor aqui. Mas aqui dentro, na nossa convicção, no nosso coração, a gente reconhece quando Ele nos move. Sabe aquele arrepio que você sente? Isso é o Espírito Santo trabalhando em você, é comunicando através de você, gerando algo através do seu espírito. Edifique o seu espírito. E eu vou finalizar essa última parte aqui. Eu não sei se eu me fiz entendido, mas vamos lá. 1 Coríntios 14, 2 diz: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 14 de 1 Coríntios 14. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. 15. Que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente cantarei, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Versículo 19. Todavia prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. O que Paulo está falando? Está falando sobre oração em línguas. Paulo diz que a oração em línguas, quando a gente ora, a gente edifica a nós mesmos. O que é oração em línguas? É um dom, tá? Significa que se eu não falar em línguas, eu vou estar em desvantagem, eu sou menos espiritual do que o irmão que fala em línguas? Não. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em quem não fala em línguas. Isso é um dom, tá, gente? É um dom, isso também não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é o transbordar do Espírito. A língua estranha é um dom que também evidencia o batismo com o Espírito Santo, tá? Quando eu oro com entendimento, o que é orar com entendimento? É quando eu oro com minhas palavras. Senhor, sei lá, vou estar orando assim: Senhor, me manda uma casa, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me prospera, Senhor, eu preciso ficar rico, Senhor, eu preciso conquistar essa cidade, eu preciso ser famoso, Senhor, meu ministério, Senhor, alavanca meu ministério, Senhor. Eu estou orando entendimento. E eu estou pedindo isso para Deus. Aí quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo de Deus orando por mim ao Pai. Aí quando eu oro em línguas, Ele vai orar o quê? O que eu preciso orar. Porque Ele sabe do que eu preciso. Eu estou pedindo uma casa. Aí eu começo a orar em línguas. Sabe o que eu vou estar orando? Senhor, molda o meu caráter. Senhor, quebra meu orgulho. Senhor, quebra meu ego. Senhor, quebra o meu eu. Porque é o que eu preciso. Deixa eu exemplificar mais uma vez. Quando eu oro em entendimento, eu estou orando ao Senhor com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu sou capaz, que eu conheço da palavra, que eu conheço do Senhor. Eu sei quem Ele é, eu começo a orar a Ele. Mas quando eu oro em línguas, a Bíblia fala que edifica o nosso próprio espírito, edifica nós mesmos. Por isso que Paulo fala: não venha para o altar ou para a igreja e fica orando em línguas sem que haja interpretação, a não ser que você vai profetizar, e se não houver interpretação, ore para você mesmo. Porque a oração em línguas, se não há interpretação, ninguém vai entender nada, porque você edifica só você mesmo. Por que você edifica só você mesmo? Porque você está orando, o Espírito Santo de Deus está orando através de você. Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos? Amém, não? Confundi? Em outras palavras, para poder ficar mais claro. O Espírito Santo de Deus é Deus, amém? São triuno, a trindade, mas são três, são um só. O Espírito Santo de Deus, habitando em nós, Ele também é Deus, Ele conhece o coração do Pai a nosso respeito. E Ele sabe do que precisamos. Então o Espírito Santo, sabendo que eu preciso parar de mentir, que eu preciso parar de jogar, que eu preciso parar com os meus vícios, que eu preciso parar daquilo, preciso parar daquilo, Ele sabe o que eu deveria orar. Só que eu aqui, cheio de orgulho, cheio de ego, cheio de pecado, estou pedindo dinheiro, quando eu deveria estar pedindo: Senhor, me transforma, me molda. Aí quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus orando por intermédio de mim, do meu espírito, aquilo que eu deveria orar, mas não estou orando. Isso significa que quem não tem o dom de línguas vai ficar em desvantagem? Não, porque o Espírito Santo de Deus que mora em mim, que faz algo através de mim, pode fazer com o dom de línguas ou não. Só que o dom de línguas, ele tem um propósito. Se Deus nos deu, é para que nós venhamos usar, sim ou não? O que nós fazemos? Nós usamos o dom de línguas quando estamos muito cheios. Mas a palavra diz que nós oramos em línguas para nos edificarmos.
Não é só quando estamos cheios, mas oramos para nos edificar. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus, o Senhor, gerando algo no nosso espírito que não entendemos, mas que está acontecendo algo. Isso é real, isso não é algo... isso está na palavra, gente. Está na palavra. Paulo disse, olha, eu sou de todos os que mais oram em línguas. Por quê? Porque ele precisava se edificar. Então você está vindo para o culto, você está desanimado, começa a orar em línguas. Se você tem esse dom, se você não tem, ore no entendimento para que o Senhor te encha, para que Ele faça algo em você. Amém? Comece a orar. Você está aqui neste lugar, comece a orar. Começa a orar. Começa a orar em línguas. Estranho esse negócio, sei lá, gente, que eu nunca vi isso, hein? Mas faça isso. Eu estou fazendo, eu comecei a fazer isso a primeira vez que eu aprendi, tem alguns anos, estou finalizando. Eu não via nada acontecer. Eu aprendi isso através da palavra, mas também através de um livro que me mergulhou nisso. Eu comecei a comparar aquilo que ele falava com os versículos e a palavra, e fez sentido para mim. Eu comecei a orar em línguas. Uma galera que eu convivia orava em línguas também, para poder se edificar. Eu comecei a orar 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada acontecia. Falando, gente, mas não está acontecendo nada. E todas as vezes que você ora em línguas, a Bíblia diz, Paulo diz, que o seu intelecto fica infrutífero. O que é isso? Quando você está orando em línguas, a sua mente fica vazia. Então, quando eu estava orando em línguas, eu ficava orando em línguas, eu começava a pensar, nossa, tem que pagar uma conta. Estou aqui orando, nossa, tem que pagar negócio. Começava a pensar isso. Por quê? Porque o que eu estou orando em línguas tem a ver com a minha conexão espiritual, com o Espírito Santo de Deus, fazendo algo no meu espírito, não na minha mente. Por isso que você consegue orar em línguas e pensar em outras coisas, porque o seu intelecto fica frutífero, ou seja, você não consegue engajar seu intelecto no espiritual, porque aquilo que é espírito se discerne no espírito. Eu comecei a fazer isso, depois de alguns meses eu comecei a ver que algo estava sendo gerado em mim, mesmo que eu não entendesse, eu não sabia como. O testemunho, para finalizar, o testemunho desse cara, desse livro que eu li, ele chama, esqueci o nome dele de novo, mas o livro chama Andar no Espírito, Andar no Poder. Ele orou, ele saiu de um trabalho porque Deus incomodou ele, e ele falou assim, vou sair do trabalho, eu vou orar 8 horas todo dia. Vou orar até 11 horas, faço hora de almoço, igual eu faço no meu trabalho. E aí morava do lado da fábrica, a fábrica ia apitar um apito lá, e ele ia acompanhar o mesmo horário de trabalho, só que orando em casa. E o primeiro dia ele foi orar, acordou de manhã, começou a orar, Senhor, orou pelas nações, orou por tudo. Quando ele viu, tinha passado 5 minutos. Falou, nossa, o que eu vou fazer? Ele começou a orar em línguas, o Senhor incomodou ele. Depois de 3 meses ele não viu nada acontecer. Aí Deus levou ele numa reunião, o pessoal chamou ele para ir numa reunião lá numa igreja tradicional, que não podia nem dar glória a Deus, ele estava lá no meio, no fundo. Daqui a pouco ele olha para o lado da mulher, ela estava com o braço quebrado, ele teve uma visão como se fosse de raio-x o braço dela. Ele falou assim, seu braço está com trincado, quer dizer, com trincado. Ela falou assim, você está assim, estou indo amanhã fazer consulta para poder olhar. Ele falou, você é curado em nome de Jesus. Na hora que tocou no braço dela começou a queimar, ela começou a gritar, e Deus curou o braço dela na hora, instantaneamente. Na hora, de repente, fez um bagunça na igreja, que era tradicional, e as pessoas começaram a fazer fila, e ele foi orando, as pessoas foram curadas, e ele não sabia explicar como, mas é porque o espírito dele foi edificado, e o Senhor, através dele, mesmo que ele não entendesse o que estava acontecendo, porque aquilo que o Senhor faz no nosso espírito vem como convicção, aquilo que é trabalho no nosso espírito, nós não entenderemos, mas nós veremos os frutos disso. Os frutos vão nos mostrar que nós estamos andando no espírito ou se estamos andando na carne. É aí que nós conseguimos enxergar, não entenderemos, mas os frutos nos mostrará o que nós estamos fazendo, se nós realmente estamos andando debaixo do Espírito. Não sei se eu confundi vocês, mas que se você tiver alguma dúvida, me procure depois. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Bom estar aqui. Um pouquinho nervoso, né? Primeira vez. Queridos, esse tema bastante relevante, bastante importante, né? Tricotomia. Você sabe o que significa tricotomia? Aquilo que se divide em 3, né? 3 partes, 3 tomos. E é interessante que Deus também é 3, né? A Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós somos corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Como nós estamos seguindo aqui. Então, assim como Deus, nós também somos 3 em 1. Somos uma alma dentro de um corpo que
tem um espírito. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Deus nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E eu estava estudando um pouquinho. É interessante que cada parte de nós, né, nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito, é composta também por 3 funções, né, ou por 3 partes entre si. Por exemplo, o corpo tem 3 partes distintas também. O corpo tem a primeira parte chamada de recepção, né? Tem a segunda parte chamada o instinto, e tem a terceira parte que é a expressão. A alma, que é o que eu vou falar, tem a mente, a vontade e a emoção. E aquilo que o Felipe estava falando agora sobre o espírito, né, que muitas das vezes a gente não entende. Na verdade, o espírito é o que a gente menos tem entendimento, mas é o que a gente mais precisa buscar entendimento. Porque eu aprendi que para Deus a parte mais importante é o espírito, porque é a forma, ou é o meio que ele se conecta com nós, é através do espírito. Não que os outros sejam menos importantes, mas o espírito tem a intuição, a consciência e a comunhão, através do espírito. E eu vou estar falando sobre a alma. É preciso saber que o corpo sem a alma é inerte. O corpo sem a alma, ele não consegue se expressar. A alma precisa do corpo para expressar sua vida funcional e racional. Então você percebe que a nossa alma precisa de um corpo. E o nosso corpo precisa de uma alma. Você não vai ver nenhum Frankenstein andando por aí. Uma pessoa sem alma. Todas as pessoas que se locomovem, né, por esse mundo, que andam por esse mundo, são pessoas assim como você, que tem um corpo, que tem uma alma, que tem um espírito. Todos nós, todo ser humano, sem distinção alguma, é composto de corpo, alma e espírito. E você também não vai ver alma penada. Né, uma alma andando aí sem um corpo, né? Não tem legalidade. O nosso corpo dá legalidade à nossa alma de habitar nessa terra, né? Sem o corpo é impossível a sua alma continuar neste mundo. Amém? A alma é identificada no hebraico, né, do Velho Testamento por nepresh, né? E no grego do Novo Testamento por psique. Essa é a nossa alma, né? Os termos bíblicos para a nossa alma. Estes termos indicam a vida física e racional do homem. Os vários sentidos da palavra alma na Bíblia, como sangue, coração, vida, animal, pessoa física, devem ser interpretados segundo o contexto da Escritura, em que está contida a palavra alma. Então, ao longo da Bíblia, eu estava meditando sobre isso, principalmente no Pentateuco, nos livros, né, nos primeiros livros históricos lá de trás. Essa palavra alma, ela está contida quase todo o livro, né? Sempre está falando a respeito de alma. E é interessante que a maioria das vezes, quando se trata de alma, está falando de pessoa, de uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui, um dos mais claros. Por exemplo, quando Jacó vai para o Egito com toda a sua família, a Bíblia fala que eram quantas pessoas com ele? Eram 70 almas. Então a Bíblia se refere a pessoas como almas. E numa explicação mais simples para nós aqui, a alma é quem nós realmente somos. Nós somos isso. A alma somos nós. Conseguiram me entender? Da forma mais simples possível, a alma é quem você realmente é. Amém? Pois bem, os vários, do modo geral, a relação do homem em relação ao homem, a alma é aquele princípio inteligente que anima o corpo e usa os órgãos e seus sentidos físicos como agente na exploração das coisas materiais para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Nepresh, no sentido literal, tem no sentido literal de respiração, dá o sentido de respiração da vida. Então, para me concluir aqui sobre essa primeira parte, a alma foi feita à imagem de Deus.
E como Deus fez o homem, ele tem um plano, um bom prazer e uma boa vontade. Pois mente fala de planos, pensamentos, né? Quando se fala de emoção, o que está falando está ligado a prazer. E vontade está ligada a uma vontade, né? Então Deus tem uma boa vontade, que é o seu mistério para cada um de nós. As 3 partes da alma humana foram criadas para corresponder a Deus, para que a mente entenda o plano de Deus, para que a emoção do homem tenha o bom prazer de Deus, amando o que Deus ama e rejeitando o que ele rejeita, e para que a vontade humana aceite e receba a vontade divina. Então essa é a nossa alma. E uma coisa interessante sobre a nossa alma, né, é que, diferente do nosso corpo, que o nosso irmão vai falar daqui a pouco, a alma ela não morre. Nós não temos base bíblica para dizer assim que um dia Deus vai destruir a alma e que a alma vai acabar para sempre. A alma do homem ela é imortal. Mateus 25:46 vai dizer que uns, ou seja, aqueles que andaram segundo os preceitos de Deus, foram pessoas que reconheceram Jesus como seu Salvador, andaram nos seus caminhos, elas vão morrer, né? Mas depois da morte, depois que elas forem ressuscitadas, elas vão ser levadas para estar na vida eterna com Deus para sempre. E aqueles que forem maus, que fizerem tudo aquilo que não agrada a Deus, vão ir para onde? O castigo eterno. Ou seja, a morte delas vai ficar no lugar de tormento, no lugar de tristeza, no lugar de dor, no inferno, para sempre. Então, a nossa alma ou vai para o céu, ou vai para o inferno, como nós falamos no popular, né? Ou vai para a vida eterna, ou vai para a morte eterna, né? Que a Bíblia também fala de segunda morte, onde ficará sofrendo para sempre. E a nossa alma ela se divide em 3 partes, como eu disse: mente ou psique, emoção e vontade. E é interessante que quando nós morremos, né, a alma ela continua, né, nesses 3 sentidos, né? Os pensamentos continuam, os sentimentos continuam e as vontades também continuam. Jesus conta a parábola ou a história de um homem chamado Lázaro e de um rico. E ali você vai ver bem claro naquela passagem ali que, em relação, né, àquele que morreu, que foi uma pessoa má aqui na terra, que foi para o lugar de tormento, você vê que essas 3 funções da alma, elas continuam presentes na vida dele. Ele continua tendo vontade, pois a vontade dele era de voltar e anunciar para os seus familiares, né, para eles não terem o mesmo fim dele. Ele tinha emoções, sentimentos, e ele tinha também os seus pensamentos. De certa forma, nós, né, ou aqueles que morreram em Cristo, das tristezas, das dores, sofrimentos, de muitas coisas dessa terra, nós não nos lembraremos mais, né? Essas coisas que nós vivemos aqui, de certa forma, nós vamos esquecer. Mas a mente, ela continua, os sentimentos, eles continuam, as emoções, elas continuam, e as vontades continuam. Então a alma é imortal, diferente do corpo que vai perecer. Quando nós morremos, né, a matéria, ela volta para o pó. Lá em Eclesiastes fala sobre isso, né? O corpo volta para a terra, o pó volta a ser pó de novo, pois veio do pó e para o pó vai voltar. O nosso espírito vai voltar para Deus, pois ele veio de Deus. E a nossa alma? Aonde que vai a nossa alma? Gostaria que você abrisse comigo Mateus 10, 28. Se puder colocar aqui para nós. E vou falar rapidamente aqui a respeito do cuidado que nós devemos ter com a nossa alma. Então, foi uma rápida explicação sobre a nossa alma, para que a gente tenha um entendimento maior a respeito dela. Mas eu quero falar aqui, dentro desse tema, tricotomia, a respeito do cuidado com a alma, pois nós devemos ter um cuidado muito grande com o nosso corpo,
Mas nós, de fato, literalmente, nós somos a alma. A alma é a parte mais importante, é quem nós realmente somos. E essa é a parte que nós devemos ter o maior cuidado. Pois é a parte, né, imortal. Em relação ao corpo, a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo transformado. Nosso corpo depois vai ressuscitar e vai ser um corpo transformado. Então, na eternidade, nós vamos ter também um corpo, né? Um corpo. Mas, enquanto nós vivemos, nós temos que cuidar da nossa alma. Vamos ler aqui Mateus 10, 28, que diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Palavra forte, não é? Não temais os que matam o corpo e não pode fazer nada com a alma. Temais aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E de quem que a Bíblia está falando aqui? De quem que Jesus está falando? São as palavras de Jesus. O homem pode matar o corpo, mas o homem não pode fazer nada com a alma. O homem não tem poder sobre a alma de ninguém. O homem não tem poder de definir se a alma vai ir para salvação eterna, para a vida eterna, ou se vai ir para a condenação eterna. O homem não tem esse poder de designar para onde que vai a alma do ser humano. O homem não tem esse poder. E o diabo tem, irmãos? Os irmãos acham? Balança a cabeça que sim, eu balanço a cabeça que não. O diabo tem esse poder de mandar alguém para o inferno? Não? Hã? Dá uma ajudinha, né? Dá um empurrãozinho, dá uma dica, né? O diabo faz através das suas tentações, né, pastor? Vai conduzindo as pessoas. Mas o diabo, irmão, o inferno foi feito para ele. A condenação eterna foi feita originalmente para o diabo e para os seus anjos. Posteriormente para todos aqueles que o seguirem. Então ele já está condenado. Entendendo? Então ele já foi condenado. E a intenção do diabo é de levar o máximo de pessoas com ele. O máximo de pessoas com ele. Então ele não tem poder, pois ele também está dentro da condenação. Quem tem poder de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo é Deus. Deus é que tem todo o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa alma, sobre o nosso destino. Sabe? O lugar para onde eu e você vamos está nas mãos de Deus. E eis a importância de nós estarmos unidos a Deus. Nós estarmos no centro da vontade de Deus. Jonathan Edwards pega um sermão dos mais conhecidos de toda a história, que é Pregadores Insanos nas mãos de um Deus irado. E na pregação dele ele falava que nós estávamos nas mãos de um Deus irado. E debaixo dessa mão existia um abismo muito profundo. E a única coisa que impedíamos nós de cair no abismo profundo eram as mãos de um Deus que está virado conosco. E ouvindo aquele sermão que foi tão poderoso, diz a história, que as pessoas se agarravam nos bancos, nos umbrais da igreja para não caírem, porque eles conseguiram ver pelos olhos espirituais o abismo que eles estavam, prestes a cair. E somente as mãos de Deus é que estavam segurando eles para impedir que eles não fossem para aquele lugar. E essa é a visão que nós devemos ter. Essa é a visão que nós devemos ter. Que nós precisamos estar, sabe? Não nas mãos de um Deus irado, mas na mão de um Deus que tem prazer em nós, assim como ele dizia para o seu filho: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Que Deus venha ter prazer na minha e na sua vida, para que nós possamos estar seguros, não nas suas mãos, mas nos seus braços. Então, nós devemos temer a Deus, nesse sentido de honrá-lo, no sentido de reverenciá-lo, de respeitar as suas leis, de seguir os seus mandamentos, pois ele tem poder sobre a nossa alma, de dizer que nós vamos para condenação eterna ou para a vida eterna. E a minha oração e o meu desejo é para que todos nós possamos herdar a vida eterna. Para mim concluir aqui, nós precisamos ter cuidado com a nossa alma. A alma fala de mente, emoção e vontade. E quando fala de mente, eu fico pensando que o mundo está em guerra, sim ou não? Muitas guerras. A maior guerra que existe não é a guerra dos Estados Unidos com o Afeganistão.
Não é a guerra de Israel com os países lá do Oriente Médio. A maior guerra que existe está dentro de você, dentro da sua mente. E é uma guerra constante. Todos os dias eu e você vamos para essa guerra. Nós entramos para essa guerra. É a maior guerra que pode existir no mundo. Que existe no mundo é a guerra que existe na sua mente. E a guerra é entre a carne e o espírito. E a sua alma está no meio. A sua mente está no meio. E a sua mente precisa se decidir se vai se render à carne ou se vai se render ao espírito. E é uma guerra constante. E o diabo bombardeia a sua mente a todos os momentos, com pensamentos errados, com palavras erradas, dizendo para você, como o pastor estava dizendo, conduzindo você para que você venha pecar contra Deus, fazer as coisas erradas, para que você também seja condenado com Ele. E bombardeia a sua mente a todos os instantes com informações, com palavras, com maldições, com coisas que, sabe, te levam para longe da presença de Deus. E nessa guerra, é uma guerra que você não pode se render a Ele. Você não pode se render às investidas do diabo contra a sua vida. Em outras palavras, a sua mente tem que estar blindada contra tudo aquilo que vem do diabo. E a maior blindagem que existe é se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus. A palavra de Deus te blinda contra todas as palavras do diabo. Lembra quando o diabo foi tentar Jesus, seduzir Jesus, tentar fazer Jesus cair? Jesus venceu o diabo através da palavra de Deus. Essa é a espada que te faz vencer. Então, você precisa vencer essa guerra. E é interessante que o homem faz guerra para quê, irmão? Para que haja paz. E literalmente, para que haja paz, tem que haver guerra. Tem que haver guerra. E na nossa mente, igual eu estava dizendo, existe uma guerra. Mas nesta noite, eu tenho uma palavra para você. Deus quer te dar paz, amém? Deus quer tirar toda a perturbação, todos os pensamentos que te incomodam, sabe? Toda a preocupação, toda a ansiedade. Deus quer te dar paz. Aleluia. Eu estou acabando. Emoção. Você precisa de cuidar dos seus pensamentos e você precisa cuidar das suas emoções. Se cuide, irmão. Se cuide. Seus sentimentos. Sabe? Quais têm sido os seus sentimentos? Você precisa se cuidar. Qual tem sido o seu pensamento em relação ao seu próximo? Em relação a você mesmo? E em relação a Deus? Se cuide, cuide das suas emoções, dos seus sentimentos. Tem tido sentimentos ruins aí? Tem ódio, tristeza, rancor, dor? Isso precisa ser arrancado de dentro de você. Deus tem alegria, Deus tem paz. Aleluia. Deus tem amor. Deus tem felicidade para a sua vida. E por última vontade, você precisa, eu digo que, como eu aprendi, aquilo que você não controla, te controla. Ou tem poder para te controlar. Então você precisa controlar as suas vontades. Marcos 8, 34 em diante, Jesus diz: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achar lá. Né? E quem achar a sua vida, perder lá. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E o maior poder que você tem é de decisão. E é um poder tão grande que Deus te deu até o livre-arbítrio. Até nem Deus não interfere nisso. Se é a tua vontade, Deus respeita. É um poder que você tem de decidir. E você precisa decidir pelas coisas de Deus, pelas coisas que te fazem bem, pelas coisas que geram em você vida eterna. As suas decisões têm poder de levar você tanto para o céu quanto para o inferno. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu saudar a todos com a paz do Senhor. Ficou difícil agora, né, irmão? Os irmãos pegou pesado. Eu quero falar um pouco sobre o corpo. E para me relacionar ao corpo, eu tenho que relacionar isso com a carne. Porque é o que nos leva, infelizmente,
a falhar, a pecar, a desistir, a desanimar com as coisas que são espirituais, infelizmente, é o corpo. A Bíblia vai nos dizer sobre tricotomia, e os irmãos que aqui falaram, já falaram muito bem, mas eu quero falar com você um pouco sobre o corpo. Para mim falar do corpo, eu quero falar desde a formação de todas as coisas, quando o Senhor, com Jesus, Ele vai formar todas as coisas. A Bíblia vai nos dizer que Deus forma tudo com o poder da sua palavra. Deus, Ele vai falando e vai ordenando, e as coisas vai vindo à existência. A Bíblia vai nos dizer que quando chega no homem, para criar o homem, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, Ele forma com as suas próprias mãos. Entenda isso em nome de Jesus. Deus, Ele faz algo sobrenatural no livro de Gênesis, capítulo 1, e na altura do versículo 26. O Senhor Deus vai falar, e eu acredito com Jesus, vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, eu já aprendo que nós somos parecidos, nós somos semelhantes a Deus. Nós parecemos com Deus. Eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, eu vou ver um Deus com as mesmas semelhanças que eu tenho. Eu vou ver um Deus que tem mãos, que tem braços, que fala, que ouve. Então eu vou ver Deus que se assimila, que eu me assimilo a Ele, eu pareço com Ele. A Bíblia vai nos dizer que Deus, na formação do homem, Ele forma todas as coisas, e você conhece muito bem histórias. O Senhor forma tudo com o poder da sua palavra. O Senhor cria o jardim, coloca o homem para administrar, para dominar sobre todas as coisas. Uma vez que Deus faz isso, o Senhor então agora, com Jesus, Ele vai formar o homem do pó da terra com as suas próprias mãos, e a Bíblia vai nos dizer que Ele vai soprar sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Então se vai gerar no homem a alma. Vai ter então sobre este homem agora o corpo, vai ter sobre este homem agora a alma, e vai ter sobre este homem agora o espírito. E os irmãos que aqui falaram muito bem. Só que uma coisa que nos nossos dias atuais, infelizmente, nós somos muito impacientes com as coisas espirituais, nós somos muito impacientes com as coisas divinas de Deus. E infelizmente o nosso corpo paga um preço por isso. Infelizmente nós nos limitamos a esse corpo, nós limitamos, uma vez que Deus Ele nos instrui com muita facilidade, uma vez que Deus nos instrui com uma sabedoria imensa, mas ainda assim, pela limitação do corpo, ainda assim pela limitação que nós temos de sermos humanos, nós infelizmente nós falhamos. Nós infelizmente nós pecamos, infelizmente nós caímos. A Bíblia vai nos dizer que Deus, uma vez que Ele forma as nossas vidas, e o homem vem falhando desde o princípio de todas as coisas, o homem vem pecando contra Deus, Deus levanta diversos profetas, e os profetas falham na carne. Deus levanta levitas, os levitas falham na carne. Deus levanta diversos homens e mulheres, homens grandiosos na obra do Senhor. E esses homens foram vencidos, entenda, pelo corpo. Esses homens foram vencidos pela vontade carnal, pelo desejo carnal. Homens como Davi, que a Bíblia nos diz que certa feita sai na sua varanda e olha Batseba de longe. A Bíblia vai nos dizer que ele deseja no seu corpo deitar-se com ela. Homens esse, como a Bíblia nos diz de Moisés, que vai começar a ficar fadigado da obra do Senhor, vai começar a ficar pressionado no seu corpo. E a Bíblia vai nos dizer que certa feita o Senhor dizendo para Moisés: Moisés, vai na rocha e toca na rocha. Moisés já irado no seu corpo. Entenda isso no nome de Jesus. Moisés fere a rocha, desobedecendo a Deus, sempre no corpo, sempre com obras da carne. Então nós somos limitados a essas obras. A Bíblia vai nos dizer que então o Senhor desde o céu, com grande sabedoria, a Bíblia nos diz que o Senhor levanta diversos homens e diversas mulheres, e essas falham devido ao corpo, devido à limitação da carne, devido às limitações humanas. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, e você conhece muito bem a história, se prontifica. Jesus então se disponibiliza, se prontifica a vir pagar um preço esse pela minha, pela sua, pelas nossas vidas. E Ele se oferece a vir sobre essa vida, sobre essa terra, em forma humana, num corpo humano, sujeita às paixões humanas, sujeita às limitações humanas,
para nos ensinar, para nos instruir, para nos conduzir, para nos mostrar que nós somos capazes, para nos mostrar que de fato o Senhor, quando Ele nos formou, Ele nos criou para morarmos com Ele, para estarmos com Ele na glória. O Senhor, quando Ele nos cria, entenda isso nessa noite, o Senhor não nos criou para deixarmos de escanteio, não. A Bíblia vai nos dizer que Deus, quando cria o homem no jardim, a Bíblia nos relata isso, que o Senhor todos os dias descia e se relacionava, e conversava, e dialogava com o homem. Deus sempre teve uma relação próxima com o ser humano, relação essa que foi se afastando, foi se limitando pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. A Bíblia nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados, infelizmente, está na carne. Se está na carne, eu entendo que está no nosso corpo. A Bíblia nos diz que nós almejamos, o corpo almeja o pecado. Corpo esse que almeja as coisas erradas. A Bíblia vai nos dizer, e aqui já foi dito, as obras da carne, no livro de Gálatas, no capítulo 5, vai nos dizer sobre as obras da carne. E as obras da carne, entenda isso é prazeroso para nosso corpo, é prazeroso para nós praticarmos. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor nos chama e Ele nos capacita, Ele entrega sobre a minha, sobre a sua mão, sobre as nossas mãos, uma responsabilidade muito grande. O Senhor nos fez promessas grandiosas. Promessa essa que a nossa alma se alegra, promessa essa que a nossa alma se regozija, promessa essa que o nosso espírito anseia por isso. Mas infelizmente nós somos limitados pelo corpo. A nossa luta, entenda a nossa dificuldade, a Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades celestiais, entenda isso. O inimigo das nossas almas, ele faz de todas as formas, ele tenta de todas as formas contra as nossas vidas. E todas as vezes que ele tenta, entenda isso nessa noite, ele tenta com coisas terrenas, com coisas materiais, com coisas que o nosso corpo almeja, que o nosso corpo necessita, que o nosso corpo precisa. Por isso muitas vezes nós somos vencidos. Por isso muitas vezes famílias são destruídas. Por isso muitas vezes relacionamentos são destruídos pelo nosso corpo. Corpo esse que não foi feito para o pecado, mas ele almeja o pecado. Corpo esse que não foi feito para a condenação, mas infelizmente ele almeja a condenação. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus cria o homem, ou o Senhor nos cria, o Senhor não nos criou, não nos formou para que morremos. O Senhor, uma vez que Ele nos formou, entenda isso, em nome de Jesus, Ele nos formou para ser eterno, como aqui já foi dito pelo presbítero. A nossa alma, independente de qualquer situação, entenda, ela é eterna. Seja ela para condenação, seja ela para salvação, ela é eterna. O nosso corpo, entenda, ele de fato é passageiro. Eu quando li essa palavra hoje, meditei um pouco nela, e eu até ali fiquei pensando um pouco nisso. O Senhor, na formação de todas as coisas, mesmo após Adão e Eva ter pecado, o ser humano vivia diversos anos, centenas de anos. E devido ao nosso pecado, devido à nossa falha no corpo, a Bíblia vai nos dizendo que o nosso tempo de vida, a duração de vida do ser humano na terra, ela foi diminuindo, foi se encurtando. E hoje já não vemos mais, pessoas dificilmente passam dos 100 anos. Porque o nosso corpo, infelizmente, ele não suporta o que nós o sujeitamos, ele não suporta a forma que nós colocamos ele e sujeitamos ele. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, uma vez que Ele nos chamou, o Senhor, uma vez que nos preparou, Ele nos santificou, a palavra santificar, Ele nos separou. Uma vez que você é separado, entenda, há pessoas que falam que servir a Deus é muito difícil, e quando nós analisamos a nossa vida no corpo, na carne, de fato é. Quando nós analisamos a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas limitações carnais, de fato, é extremamente difícil servir a Deus. Porque servir a Deus é nada mais, nada menos do que nós rejeitarmos o que o nosso corpo almeja. É nós rejeitarmos aquilo que o nosso corpo deseja. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, certa feita, e você conhece muito bem a história, o Senhor
sendo provado pelo inimigo, ele tendo fome, ele tendo sede, o inimigo ofereceu para ele e ainda assim ele conseguiu rejeitar. Entendo no nome de Jesus. Eu me lembro quando eu fui casar com a minha esposa, eu já contei isso aqui e é um pouco interessante. Eu fiz uma campanha de 91 dias, a gente não era casado, ela estava grávida e eu tinha acabado de me converter com o Senhor. E eu sabia que as obras que eu praticava eram erradas. Ninguém tinha me falado que era errado, mas Deus já tinha confirmado no meu coração. O Espírito de Deus já tinha confirmado em mim que era errado. E eu fui para um monte e falei com ela, falei, eu vou fazer uma campanha de 91 dias. Pensa você, eu já morava com a minha esposa, ela grávida. Eu buscava muitíssimo a Deus na oração, buscava muitíssimo a Deus em cima nos montes, orando. Porque era extremamente difícil, porque o meu corpo almejava, ele precisava do pecado. Ele lutava pelo pecado. E eu, para mortificar, entenda isso, porque o Senhor nos dá esse poder. A Bíblia vai nos dizer que de fato o Espírito está pronto, ele está preparado, mas a nossa carne é fraca. E quando a Bíblia vai nos dizer isso, nós usamos isso de argumento, nós usamos isso de apoio ou de muleta para nos apoiarmos e pecarmos contra Deus. Mas entenda no nome de Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer que nós, uma vez que nós nos apresentamos diante de Deus, uma vez que nós nos apresentamos diante do Senhor e eu fiz assim com Deus, eu falei, Senhor, me ajuda nessa causa. Eu fiquei 91 dias subindo o monte buscando a Deus para que o Senhor me ajudasse a mortificar os meus desejos, mortificar as minhas paixões. Eu buscava muitíssimo isso de Deus e nesse período, nos 91 dias, eu fui batizado no Espírito Santo. A minha esposa se converteu a Jesus porque ela não era convertida. Entenda e aprenda isso, uma vez que nós sacrificamos o nosso corpo diante de Deus, uma vez que nós freamos e limitamos o nosso corpo diante de Deus, o Senhor entra com a providência sobre as nossas vidas e eu não consigo nem te explicar como. O Senhor entra com a mão forte sobre as nossas vidas, eu não consigo nem te explicar como. Uma vez que nós mortificamos a nossa carne, uma vez que nós nos prontificamos diante de Deus, o Senhor vai fazer coisas sobre a sua vida sobrenatural. Sobrenatural. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele se dispõe a vir sobre essa terra. Uma vez que Jesus, ele, no corpo humano, sendo sujeito às paixões humanas, sendo sujeito aos desejos humanos, ele veio, nos mostrou, nos ensinou que nós podemos suportar. Ele nos ensinou que de fato é dificílimo, mas nós podemos suportar. Ele nos ensinou que de fato é dificílimo, mas nós conseguimos suportar. Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele pagou um preço por mim e por você, um preço que ele não precisava pagar. Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele passa as mesmas paixões que você passa, que eu passo, que nós passamos, que ele não precisava passar por você e por mim. A Bíblia vai nos dizer que Jesus vai se sujeitar a uma morte humana, entenda isso no nome de Jesus. Falando assim parece não ser nada, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus está no trono de glória. A Bíblia vai nos dizer no livro de João, no capítulo 1, que ele era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A Bíblia vai nos dizer que todas as coisas foi formada por ele, entenda isso no nome de Jesus, mas agora ele vai se sujeitar às nossas paixões, ele vai se sujeitar aos nossos desejos, à nossa pequenez, para nos mostrar, para nos provar que de fato é possível. E nós, infelizmente, nós nos apoiamos nos erros que o corpo comete. Já disse em outra oportunidade, infelizmente, nós hoje queremos viver dentro da permissão de Deus, debaixo do que Deus permite. Mas o Senhor nos chamou para vivermos debaixo da sua vontade. Não queira jamais viver debaixo da permissão de Deus, porque você corre um sério risco de não suportar.
mas queira viver debaixo da vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita para as nossas vidas. Uma vez que nós queremos viver debaixo da permissão de Deus, nós queremos procurar o que Deus permite que façamos. Nós procuramos, se Deus permite, se não permite, nós queremos apoio bíblico para os nossos erros. Mas o Senhor está nos chamando para vivermos debaixo da sua vontade. E a vontade de Deus, entenda no nome de Jesus, é que nós irmos morar com Ele na glória. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós vivemos uma vida de abundante sobre a terra. Entenda isso no nome de Jesus. Não uma vida de sofrimento, uma vida abundante. E ao fim dessa jornada, ao fim nós recebemos o prêmio da salvação. Ao fim dessa jornada nós recebemos o prêmio. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Tessalonicenses que no piscar de olhos, a Bíblia nos diz que a trombeta soará. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia vai nos dizer que isso que é corruptível, entenda isso no nome de Jesus, que isso que é mortal, que isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revista da imortalidade. De fato, quando formos para o céu, nós teremos um corpo. Não esse corpo pecaminoso, não esse corpo cheio de corrupções, mas um corpo incorruptível de glória. A Bíblia nos diz que nós seremos transformados e encontraremos com Ele nos ares. Então jamais use das suas fraquezas, das nossas fraquezas, para argumentar com Deus. O pastor já falou que outro dia, e eu tenho pegado muito isso para a minha vida. Os grandes homens de Deus, todos os grandes homens de Deus que a Bíblia vai nos relatar, eles jamais usaram desculpa. Eles sempre chamaram a responsabilidade para si. Então nós de fato, nós estamos no corpo, nós estamos na carne. Nós somos carnais. Outro dia eu conversei com o Felipe, tudo que nós vamos fazer na obra de Deus, tudo que nós vamos fazer, nós começamos na carne. Quando você vai orar, você começa na carne, Senhor Deus e Pai, vai na carne, mas uma hora você entra no Espírito. Quando você começa a pregar, você começa na carne, com o que você entende, mas uma hora você vai entrar no Espírito. Do mesmo jeito, quem louva, começa a louvar bonito, preocupado com as notas, com a entoação, mas ele vai entrar em um certo momento no Espírito, já não importa mais o que a carne vai achar. Então tudo que nós começamos na carne. Porque nós somos humanos, nós somos carnais. Mas o propósito das nossas vidas é entrarmos no Espírito. É de alcançarmos o espiritual. Deixarmos o carnal para trás e entrarmos no mundo espiritual. Deixar o que é corruptível para trás e entrar no que é incorruptível. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vem e nos mostra, ainda que não fosse necessário, mas ainda assim ele resolve vir e pagar um preço irrevogável pelas nossas vidas. Jesus pagou um preço, entenda, irrevogável. Não tem oferta para cobrir o preço que Jesus pagou. Para nos mostrar, para nos provar o valor que você tem, o valor que nós temos. Para mostrar para nós que o pecado ele é prazeroso de fato para a nossa carne. Mas a recompensa vale mais a pena. Para mostrar que a recompensa, o que Ele tem preparado, reservado para as nossas vidas, a Bíblia vai nos dizer que ainda não chegou ao coração do homem. Eu já pensei muito nisso há um tempo atrás e por isso eu acredito, pastor, que nós pecamos e pecamos muitíssimos, porque o que Deus tem preparado para as nossas vidas, infelizmente, a nossa mente não consegue raciocinar. O nosso coração ainda não almejou isso. É o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Se você imaginar a coisa mais bela e mais desejável que você possa ter sobre a sua vida, a Bíblia nos diz que não há de se comparar ao que Deus tem preparado para as nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer que o leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de se manifestar sobre as nossas vidas. Entenda isso em nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vem, nos mostra como fazer. E de fato é muito difícil servir a Deus.
Mas o Senhor, Ele veio, nos mostrou, e não além só de nos mostrar, Ele vai nos deixar um manual. Para nós podermos, toda dificuldade que você tiver, você vem no manual e procura a solução. O Senhor, Ele vai nos deixar um manual para toda dificuldade que nós tivemos, nós vimos e consultar. O que devemos fazer, de que forma devemos portar, de que forma nós devemos agir, é só consultarmos o manual. A Bíblia vai nos dizer que ainda, se você tiver dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade nisso ainda, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, além de deixar um manual, Ele vai deixar também para as nossas vidas o professor, que vai pegar sobre as nossas mãos e vai nos ensinar e vai nos mostrar que é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Jesus veio, uma vez que Ele veio, morreu pelas nossas vidas, Ele padeceu, pagou um preço pelas nossas vidas. A Bíblia nos diz que Ele não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Consolador para estar conosco, entenda, estar com você, estar comigo, estar conosco todos os dias, não só os finais de semana, mas todos os dias, até a consumação do século. A Bíblia nos diz que agora este corpo, que de fato almeja o pecado, porque nós somos carnais, e o que deseja a obra da carne é a carne. A Bíblia vai nos dizer que Jesus agora, uma vez que Ele paga o preço por mim e por você, Ele vai nos fazer templo do seu Espírito. Agora nós não somos mais simplesmente um corpo, nós não somos simplesmente uma casca, nós agora somos o templo, nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. Nós somos dispenseiros da graça de Deus. Uma vez que o Senhor nos formou, entenda isso, desde o princípio de todas as coisas, Ele vai soprar sobre as nossas vidas o fôlego de vida e vai nos munir com o seu Espírito Santo. E vai colocar sobre as nossas vidas o seu Espírito. Então entenda isso, você é portador do Espírito de Deus. Você é portador da pessoa de Deus. A Bíblia vai nos dizer, se não me falha a memória, no livro de 1 João, que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, a palavra Jesus. O Senhor vai nos dizer que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, Ele nos criou, Ele nos formou, a Palavra, o Senhor veio e nos mostrou ela, e o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. Nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. Entenda o nome de Jesus e não aceite menos do que isso. As pessoas, infelizmente, ainda não conseguem compreender o que é isso. As pessoas, infelizmente, não conseguem compreender o que é ser portador de Deus. A palavra de Deus nos diz que certa feita, Jesus, já perturbado no Getsêmani, sabendo do seu fim, a Bíblia nos diz que Ele orava e a angústia era tanta que o seu suor se convertia em sangue. A Bíblia nos diz que Ele, intercedendo pelas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, entenda isso, o nome de Jesus, parece que eu posso ver Deus desde o céu, olhando a situação, olhando tudo o que estava acontecendo. A Bíblia nos diz que Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. A Bíblia nos diz que Deus conhece o seu futuro, conhece o meu futuro, ainda que Deus não vai intervir nele, mas o Senhor conhece. O Senhor viu você e acreditou na sua causa. O Senhor viu você e acreditou no seu potencial. O Senhor olhou para as nossas vidas e Ele acreditou em você e acreditou em mim. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus pagou um preço para hoje nós sermos portador do seu Espírito Santo. Então jamais aceite menos do que isso. Jamais aceite menos do que isso. Você é um portador da pessoa de Deus. Você é um portador, você é embaixador de Deus. Você é dispenseiro da graça de Deus. Você foi munido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fica essa palavra sobre o seu coração e as palmas que louvam o nome do Senhor.